Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, e eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentando-se do pecado do meu povo e da maldade dele, tem desejo ardente. Por isso, como é povo, assim é sacerdote, castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão nas mãos, se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixarão de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiraram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram seu Deus. Sacrificaram sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra, por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não faça culpado Judá. Nem venhais a Gilgal, e não subais a Betem-Avém, nem jureis dizendo, vive o Senhor. Como vaca rebelde se rebelou Israel, será o Senhor o apacenta com um cordeiro em vasta campina. Efraim está entregue aos ídolos, e deixá-lo, tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição e aos príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonha-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor e bom Deus, Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo momento de estarmos aqui, falando da Tua palavra, Senhor. Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, e que possamos, diante da vontade do Senhor, colocar em prática a Sua palavra que é boa, perfeita e agradável para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Em nome de Jesus eu te agradeço pela oportunidade de podermos ter a liberdade de poder ler a Tua palavra, que é boa e santa, Pai. Graças nós te damos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Graças nós te damos pela oportunidade de estarmos aqui hoje na Sua casa, de entoar louvores, de poder agora falar do Teu nome. É em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. O profeta Oséias, ele vive num momento em Israel. E nós sabemos que naquele momento a nação de Israel estava, de certa forma, dividida. Por que dividida? Por uma questão política naquele momento. Após a morte do rei Salomão, Israel acaba entrando em um conflito político e acaba sendo dividido às tribos. Ou seja, um grupo fica para o reino do norte e outro grupo vai para o reino do sul. Israel, reino do norte. Judá, o reino do sul. E o profeta Isaías vai ter uma dura missão, porque ele vai estar ali comandando em Israel um tempo muito difícil,
Um tempo muito duro por conta da situação a qual aquele povo vivia. Ou seja, viviam num momento de grande prosperidade financeira. O povo tinha, vamos dizer, trabalho, tinha dinheiro, mas o povo vivia numa degradação moral muito grande. A instabilidade política naquele povo também era consideravelmente muito forte. A imoralidade prevalecia. Grandes injustiças eram cometidas. Uma decadência moral e espiritual tremenda. Uma idolatria sem medidas. Era Baal, era o bezerro, o povo estava perdendo o foco. E uma corrupção, então, tamanha. Nesse momento, a gente percebe uma nação que está rendida ao pecado. E Deus pede a Oséias para que ele passe para aquele povo, ele demonstre para aquele povo um arrependimento, um retorno para Deus. 2.750 anos, vamos colocar assim, se passam. E hoje nós estamos olhando para a nossa nação. Estamos passando por uma crise sem precedentes, moral e espiritual. Resultado de uma sociedade onde está prevalecendo a ausência, a verdade, o amor e, acima de tudo, o conhecimento de Deus. E aí, eu me pergunto, né? Quem seria o Oséias de hoje? Quem Deus estaria levantando para ser o Oséias de hoje nos nossos dias? Para mostrar ao povo o arrependimento, para mostrar ao povo o conhecimento da palavra de Deus. Seria eu? Seria o pastor? Seria vocês? Mas pela falta de conhecimento, é muito difícil. Pela falta de conhecimento, nós não temos como, às vezes, levar a palavra de Deus às pessoas. Será que nós estamos vivendo os tempos de Oséias? A falta de conhecimento daquele povo levou o povo a algumas questões que a gente diz que descumpriram os mandamentos da palavra. A cegueira espiritual acaba, às vezes, nos levando a esse tipo de situação. Quando nós percebemos que algumas coisas as quais fazemos e não nos damos mais a importância a qual a palavra do Senhor se refere, precisamos ficar atentos. E aquele povo, de certa forma, estava cometendo alguns atos, estava infringindo alguns mandamentos aos quais Deus havia instituído. Porém, por aquela cegueira espiritual a qual eles estavam passando, acaba passando despercebido. Em um deles, nós temos uma consideração muito forte, a qual diz: não tomarás o nome do seu Deus em vão. Não dirás falso testemunho. Não matarás. Não adulterarás. E não furtarás. O povo estava totalmente alheio aos ensinamentos da palavra. E hoje não é diferente. E hoje, infelizmente, meus irmãos, nós deixamos muitas coisas as quais para nós acaba sendo normal. Acaba sendo uma coisa trivial. Apesar de estarmos aqui na casa do Senhor e sabermos da palavra muito bem. Mas nós achamos que aquilo passa despercebido perante Deus. O cuidado que nós temos que tomar diante dessa cegueira espiritual é muito grande. E aqui, quando a gente fala do povo de Israel, nós começamos a trabalhar com uma sociedade que era desonesta e uma crise de confiança muito grande. Como diz aqui no capítulo 1 de Oséias: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel,
porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, como os animais do campo, como as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Nós percebemos aqui que a falsidade reinava dentro do povo de Israel. Que a verdade estava ausente dentro dos nossos relacionamentos. Que não existia sinceridade dentro do povo. As pessoas falsas e mentirosas desonravam e destruíam a reputação do ser humano. As pessoas, em geral, não cumpriam os seus votos. Apesar de se conhecerem a palavra, apesar de estarem sendo passada a palavra, as pessoas não cumpriam os seus votos. E é muito triste para nós, como povo de Deus, sabermos e conhecermos e não estarmos firmes nos propósitos aos quais o Senhor nos pede. Hoje aqui nós tivemos o batismo. Eu estava falando com o pastor Eloy, né? Como é a alegria de nós, como pais, vermos a nossa geração futura estar aqui na casa do Senhor. Estar aqui cumprindo os votos. Mas esse cumprimento, ele não pode ser da boca para fora. Esse cumprimento, ele tem que ser verdadeiro. Porque não importa eu chegar aqui perante a igreja e perante Deus e dizer, eu estarei aqui firme, eu estarei aqui trazendo meus filhos, eu estarei aqui integrando-os dentro da igreja. A partir do momento que eu, como pai, não tenho isso dentro do meu coração. Quando cheguei aqui em 99, eu tinha um terrível hábito. Eu chegava aqui na igreja, aos domingos, meio chateado e preocupado, né? Ao mesmo tempo. Pais, estejam presentes na vida de seus filhos aqui na igreja. Acompanhe seus filhos, dê assistência aos seus filhos. Por quê? Porque seus filhos, lá na frente, vão mostrar efetivamente o que agregou. Hoje nós, como os pais, acabamos deixando a responsabilidade para as mães cuidarem dos nossos filhos. Nos eximimos dessa condição. Achamos que o trabalho do dia nos dá ficamos exaustos, e ao chegarmos à noite, é o momento ao qual temos. E deixamos de aproveitar um final de semana, onde que podemos estar compartilhando, sim, com os nossos filhos. As pequenas coisas, os pequenos momentos, são muito grandes para eles. Como o Luciano falou, se tem uma superação, vamos investir no meu filho. Se eu tiver que levar o meu filho para um grupo de oração, vamos investir com o meu filho. Se eu tiver que estar aqui na igreja, no acampamento, vamos investir no meu filho. Vocês não sabem quanto é gratificante a gente poder estar ali naquele momento, compartilhando com eles e dando esse apoio. E às vezes nós deixamos e perdemos esses momentos. Que casais, nós sabemos o compromisso que nós temos, mas infelizmente, em alguns momentos, nós deixamos de lado esses compromissos perante a vontade do Senhor. Membros se comprometem perante Deus de participar da igreja, de participar da escola dominical, de dizimar e, acima de tudo, de usar seus dons. Eu digo aqui que cada um que está aí sentado tem muitos dons para poder participar. Mas, às vezes, existe uma preguiça espiritual tão grande na vida da gente, né, que a gente acaba deixando de lado esses dons, os quais nós temos. Ou, às vezes, em alguns momentos da vida da gente, o cansaço bate tão forte que nós dizemos, olha, eu já estou cansado da igreja. Faço, mas não consigo, sabe, eu não vejo um apoio daqueles que estão ali me dando suporte.
mas a gente não pode pensar dessa forma. Infelizmente, a gente tem que realmente trabalhar para a obra. Eu estou trabalhando para Deus. Eu não estou trabalhando para homens ou para pessoas. No livro de Eclesiastes, eu queria só, não precisam abrir, eu vou ler aqui para vocês. No capítulo 5, versículos 4 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Muito forte. Muito grave quando nós chegamos e nos comprometemos, principalmente hoje numa situação como essa a qual foi feita o batismo. E nós deixamos de cumprir efetivamente a palavra de Deus a qual estivemos aqui. Todavia, às vezes que agimos assim, estamos sendo primeiro desonestos com Deus e depois conosco mesmo, meus irmãos. O povo de Deus desprezava a verdade pela falta de conhecimento. Aqui no capítulo 1, ele fala: O Senhor aos filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda, porque neles não há verdade, nem amor, nem conhecimento. E aí no capítulo 6 ele fala: O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Os sacerdotes daquela época abandonaram totalmente o conhecimento da palavra. Deixaram de ensinar a lei do Senhor. Isto gerou consequências muito graves para aquele povo, que fortunadamente padeceu pela falta de conhecimento. Por causa da falta de conhecimento, eles se entregaram a todo tipo de corrupção humana. Imoralidade, corrupção. Um povo totalmente alienado à palavra de Deus. E hoje, muitos líderes evangélicos não estão pregando a palavra de Deus, a palavra verdadeira de Deus. Quando nós a conhecemos efetivamente e nós assistimos realmente uma pregação, nós vemos o quanto que a palavra de Deus está sendo destoada diante do meio evangélico. Não pregam arrependimento, não pregam não pregam o evangelho, e pregam sim o evangelho só da prosperidade. Quando vocês percebem quantos os nossos dias de hoje, o evangelho está sendo colocado do politicamente correto. Ou seja, eu prefiro passar o que o povo deseja do que efetivamente eu passar o que está aqui dentro da palavra do Senhor. Olha que triste e melancólica é essa condição, meus irmãos. Eu prefiro ter uma igreja cheia, de acordo com o que o povo quer ouvir, do que ser diferente de ter a palavra de Deus ser pregada corretamente e ter aqueles efetivamente que estão aqui dignamente para ouvir uma palavra. As pessoas que nunca leram toda a Bíblia, gente, nós no meio evangélico é uma vergonha para nós nunca termos de cabo a rabo lido a Bíblia. Eu começo hoje, durmo um pouco e só vou acordar depois no mês seguinte para ler os capítulos seguintes. Como é que pode isso, gente? Podemos acabar como o povo de Israel, sermos destruídos pela falta do conhecimento. Infelizmente, muitos líderes evangélicos têm envergonhado o cristianismo. E nós, como membros, como tem sido a nossa vida como membros diante da palavra de Deus? Será que as pessoas que se dizem cristãs têm desprezado a verdade? O pastor Eloy, nos últimos domingos, ele tem pregado muito sobre a falta de temor das pessoas aqui.
na casa de Deus. Falta de temor durante os cultos, as pessoas conversando, outras olhando o celular. Outras chegando atrasado. Eu fico pensando aqui, quem trabalha efetivamente? Acredito que uma boa parte aqui. Você chega atrasado no seu trabalho? Acredito que não. Mas para chegar no culto, que é a Deus, para chegar no culto que é a Deus, eu não consigo chegar no horário. O culto é 9 horas. O culto é 19 horas. Eu consigo chegar ou no meio do louvor, e quando bobear, já estou no meio da pregação. Que responsabilidade como irmão, que responsabilidade perante Deus eu tenho? Para o meu trabalho, sim. Por quê? Porque se eu não chegar lá no horário, o meu chefe vai me dar uma advertência. Se eu não chegar no horário, eu vou perder aquelas horas e vai afetar no meu bolso. Mas para Deus, qual a interferência que eu tenho perante Deus? Não é nada. Chegar lá, o Abraão já está dando um amém, o pastor Eloy já começou, não tem problema. Não pense desse jeito. Deus te dá tudo. E você tem que colocar Ele em primeiro lugar. Você tem que louvar e agradecer Ele em primeiro lugar. A consciência que nós temos como irmãos é de saber que 19 horas é o culto, eu tenho que estar aqui na igreja. Que se 9 horas é o culto, eu tenho que estar aqui na igreja. Porque a minha responsabilidade como cristão e a minha responsabilidade de estar aqui vindo adorar esse nosso maravilhoso Deus em primeiro lugar. A consciência nossa tem que estar de acordo com a vontade de Deus. E Deus não quer que você chegue atrasado no culto. Se isso é o melhor para Deus, temos que repensar. Mas Deus nos chama também para o arrependimento, assim como chamou o povo de Israel naquela época. Por isso, meus irmãos, eu digo que é muito importante que a gente tenha um hábito. É muito importante que a gente realmente coloque isso em prática na nossa vida. Dizem que pesquisa, né? Geralmente é uma coisa muito próxima e fiel, né? Geralmente os dados de uma pesquisa é muito próximo e muito fiel. E eu queria colocar aqui para a irmã da igreja uma pesquisa bem rápida. Quem for, levanta a mão, abaixa a mão. São 4 perguntas assim bem fáceis de responder. Só levanta a mão e abaixa, não tem problema. Mas no sentido de nós vermos como é que é o hábito, né, de cada um. Ou como diz aqueles mais chiques, como é que é o hobby. O hobby. Palavra inglesa, né? Vitinho, me ajuda aí, né, Vitinho? É bom no inglês aí, o hobby, né? Mas vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta que seria a primeira. Quem joga futebol aqui na igreja? Levante a mão, por favor. Puxa vida, está cheio de boleiro aqui. Vamos para a próxima agora. Eu queria saber dos irmãos, quem faz caminhada? Caminhada? Todo mundo está preocupado com a saúde na igreja. Ainda bem, graças a Deus, hein? Olha lá. Vamos para a próxima. Quem faz academia? Eu não. Ó, também, tá caminhando bem. Agora eu queria saber mais uma. Quem trabalha? Ó, parabéns. Porque diz que trabalho não é hobby, né? Ó, mas tá bem. Parabéns, igreja. Quem pesca? Eu e o Antônio só. Estamos ruins. Opa, o João também, né? A Tânia. Mas estamos ruins. Em relação a esse grupo todo aqui, nós estamos mal. Só faltou o seu Laerte hoje, né? Para a gente fechar o concurso da pesca aqui. Mas eu queria dizer para vocês, na última pergunta, e essa eu não quero que vocês me respondam, mas eu quero que vocês pensem. Quem efetivamente lê a Bíblia?
todos os dias. Não precisa responder. Eu gostaria que vocês pensassem. Quem efetivamente lê a Bíblia todos os dias? O hobby, pescar, o hobby, academia, a gente criou o hábito. Mas e ler a Bíblia? Qual é o hábito que nós como cristãos temos? Qual o hábito de nós como cristãos, meus irmãos? Temos a palavra de Deus, o conhecimento e a referência. É muito importante que nós criamos o hábito. Temos vários hábitos que nós não deixamos passar. Mas talvez o melhor deles temos que repensar. Nós vivíamos também numa sociedade imoral dentro do povo de Israel. A sensualidade, no capítulo 11, do versículo 4, diz: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, prostituindo e abandonaram seu Deus. Sacrificaram sobre o cimo dos montes, queimaram incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra, porque isso vossas filhas se prostituem e vossos noras se adulteram. Pois o povo não tem entendimento e corre para a sua perdição. O povo perde a lucidez, perde a visão, ao se entregar à sensualidade e à bebedeira. Farras regadas à bebida alcoólica, geralmente todos nós sabemos como termina. A religião não é um freio moral, mas era um incentivo à sensualidade naquele tempo. O pecado pode iludir o povo, levando a pensar que conhece a Deus, quando, na verdade, estão muito distantes. E o povo, naquele momento, consultava ídolos para responder a seus pedidos. Muito triste a gente saber uma situação de degradação, de apostasia total de um povo. Quando a gente ouve isso, a gente nota o quanto era difícil para Oséias, naquele momento, participar para um povo tão terrível, tão complicado. Israel cai nas mãos dos inimigos por causa da imoralidade do povo, por causa da imoralidade daqueles irmãos. Nos tempos de hoje, meus irmãos, pelo jeito não está sendo diferente. O adultério é tratado como normal dentro da nossa sociedade. Fazer sexo antes e fora do casamento, normal. Pais que incentivam seus filhos a namorar em casa, mas também a dormirem juntos. Mesmo dentro do nosso meio evangélico, infelizmente, muito triste isso. Eu vou comprar uma cama de casal porque aqui eu sei que tem segurança. Meu filho lá fora pode ser assaltado, pode ser roubado, pode morrer. Mas como que nós, como cristãos, possamos permitir que esse tipo de coisa aconteça dentro da nossa condição de evangélicos e conhecermos a palavra de Deus? Assistir filmes, novelas, Big Brother, reproduzir infidelidade, sexo, homossexualidade, isso é normal no nosso meio? Pessoas embriagadas pela bebida. Quando nós estamos vindo aqui para a igreja na parte da manhã, em alguns momentos a gente passa pelo Privilégio. Quem conhece o Privilégio sabe que é uma casa de show. E nós sempre, quando deparamos com alguns momentos, ficamos muito tristes em ver jovens saindo daquele local, caindo, ou de roupas totalmente assim, sabe, terríveis. Pessoas muito belas por fora, mas totalmente sem nada por dentro. Nós temos que tomar esse cuidado, esse zelo. Por isso que
e conhecimento da palavra, meus irmãos, leva muitas pessoas a esse tipo de situação. Utilizar a internet para ver sites pornográficos. Infelizmente, hoje, uma pesquisa que apareceu dizem que os homens são os maiores consumidores desses tipos de sites. E nós, como irmãos, temos que estar realmente tomando esse zelo, tanto para nós como para nossos filhos dentro das nossas casas. O perigo que isso está acontecendo dentro do meio da nossa sociedade hoje é o perigo que existia naquele tempo de imoralidade de Israel. O cuidado nosso como irmãos, o cuidado nosso como cristãos, é termos essa responsabilidade. Infelizmente, hoje, a igreja está caminhando por alguns lugares perigosos. Mas nós não podemos deixar que isso aconteça, tanto para comigo, quanto para você, ou para com nossos filhos. Dentro do que o Luciano falou novamente, eu falo. Nós temos que ser amigos dos nossos filhos. Nós temos que estar participando com os nossos filhos em todos os setores. Porque se amanhã ele estiver lá fora, talvez nós falhamos em algum momento. A amizade que eu posso ter com meu filho me garante a possibilidade de eu poder tê-lo amanhã comigo aqui dentro da casa do Senhor. Mas eu tenho que fazer parte desse momento. Eu tenho que estar realmente consciente da palavra de Deus para que eu também possa estar agindo. Para que eu não possa realmente estar alheio a tudo o que está acontecendo dentro da nossa sociedade hoje. A imoralidade sem limites está adoecendo a nossa nação e o povo de Deus, infelizmente. Concluindo, meus irmãos, eu queria dizer que, no tempo de Israel, nós vimos que o Senhor estava numa disputa muito grande com os habitantes, porque não havia sinceridade, não havia bondade, não havia verdade, e não havia, acima de tudo, o conhecimento de Deus para aquele povo. A nação de Israel estava mergulhada num espírito de adoração falsa, imoral, como que num verdadeiro adultério com Deus. Olha que terrível a gente pensar dessa forma. O povo insensato se lança a uma perdição sem limites. O povo despreza a palavra e lhe falta conhecimento. A sociedade era desonesta e gerava uma crise de confiança terrível. A sociedade estava entregue ao pecado. Muito triste a gente imaginar um cenário desse em Israel. Olhando hoje para aquele momento, é terrível. E hoje, você tem sido aquela pessoa que acha que a corrupção está no alto escalão? Você acha que a corrupção está diante de mim e de você? Você tem cumprido com seus votos no casamento, no batismo, na sua profissão de fé? Você tem desprezado a verdade? Você tem sido um analfabeto desconhecendo a palavra de Deus? Você tem se arrependido efetivamente dos seus pecados? Oséias tem nos mostrado que quando cometemos os nossos erros, porém, nós nos arrependemos, Deus vai demonstrar um grande amor por nós diante desse arrependimento. Deus vai mostrar por nós o quanto efetivamente Ele nos ama, mas nós temos que efetivamente também estarmos conscientes e conhecer a sua palavra. Não basta ser da boca para fora, mas tem que ser de coração. No capítulo 14 de Oséias, do versículo 4 ao versículo 8, diz assim a palavra do Senhor:
curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Esterdenceão os seus ramos, e seu esplendor será como a da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam à nova à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como um vide. A sua fama será como o vinho do Líbano. Ó Efraim, o que tenho com os ídolos? Eu os te louvarei e cuidarei de ti, como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Que Deus possa abençoar a amada igreja, que Deus possa nos dar sabedoria, que Deus possa nos dar o arrependimento, para que possamos ser um povo diferente de Israel, para que possamos fazer a diferença no meio evangélico. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.